iniciamos, né, o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Então, já apresentamos uma introdução a esse livro, algumas questões básicas dentro dessa estrutura, dentro desse texto, e agora iremos iniciar o livro de Atos dos Apóstolos na sua totalidade. Tá bom? Esperamos em breve conseguir comentar todos os textos dentro desse livro e que o mais rápido possível consigamos apresentar todos esses detalhes. Hoje iremos comentar o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. É um capítulo, ainda bem, um tanto quanto curto em relação a vários outros textos dentro da Bíblia, né, que alguns capítulos dentro da Bíblia são bem extensos, mas ele é um pouco mais enxuto. Porém, ele apresenta algumas questões dentro desse texto, que dentro desse capítulo 1, que ele transita a Bíblia inteira. Então pode ser que nos deparamos com uma explicação um pouco mais longa, pelo fato de alguns conceitos teológicos que são apresentados aqui, eles transitem por mais pontos dentro da Bíblia. Ok? E assim, nós estamos apresentando esse texto, vamos fazer essa imersão, mas eu te convido, antes de mais nada, a se inscrever nesse canal, tá? Comentar alguma coisa, algum posicionamento que você acha interessante ou alguma dúvida que a gente consiga ou não consiga responder, mas vamos buscar ao máximo encontrar as respostas para a tua vida. E mais, apresente esse texto para outras pessoas. Permita que outras pessoas também tenham acesso ao conhecimento e ao profundo conhecimento da mensagem e da palavra de Deus. Ok? Vamos começar. Então, no capítulo 1 do Evangelho, né? A gente discutiu bastante o Evangelho e agora dá essas gafas. Mas no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a gente tem 3 pontos interessantes, tá bom? A introdução dele, que aí coloca alguns links e algumas provas cabíveis em relação a quem escreveu o texto, tá bom? E aí a gente vai ver claramente sobre a promessa do Espírito Santo e a criação da igreja, da primeira igreja, tá? Então são esses 3 pontos que vamos transitar dentro desse texto. Espero que você esteja conosco até o final. Ouça esse comentário até o final para que você tenha a totalidade do texto e da mensagem, tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 1, no versículo de 1 a 3, ele apresenta claramente quem foi o escritor do capítulo do Atos dos Apóstolos. Ele apresenta, ele dá uma prova factual de quem foi que escreveu. E quem foi que escreveu esse texto? O mesmo autor do Evangelho de Lucas. Isso temos claro, que o mesmo autor do Evangelho de Lucas foi o autor de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque quando a gente vai lá no capítulo 1, 3 de Lucas, quando a gente vai no capítulo 1, no versículo 3 de Lucas, olha só. Também a mim pareceu-me oportuno, depois de ter indagado cuidadosamente tudo desde o começo, escrever-te um relato ordenado, ilustríssimo Teófilo. Então, o sujeito ao qual o Evangelho de Lucas foi encaminhado foi Teófilo. E quando a gente se depara aqui no versículo 1 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a gente encontra a mesma questão. Escrevi meu relato anterior, ou seja, o Evangelho de Lucas. Esse relato anterior, o Evangelho de Lucas, foi escrito por esse determinado sujeito, né? Teófilo. Olha só, escrevi meu relato anterior, Teófilo, a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo. Então, ele dá uma descrição geral dessa obra do Cristo, tá? Dessa vinda e dessa ação do Cristo. E aqui, quando chega no Atos dos Apóstolos, ele vem e nos diz claramente que ele já tinha feito isso. Então, isso claramente está pronto. Não é discutido, nenhum teólogo vai questionar que é o mesmo autor. Porém, não temos provas concretas de que foi Lucas. A tradição aceita que foi Lucas, né? Eu, particularmente, acredito que tenha sido Lucas. Não discuto em relação a isso. Mas existem pessoas que podem criticar, discutir. Existem teólogos que já discutir essa questão, tá bom? Um outro ponto que é apresentado aqui, no versículo 2, é apresentada a questão do arrebatamento, tá bom? Então, a questão do arrebatamento aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que também dialoga com o final do Evangelho de Lucas, esse ponto é um ponto que apresenta apresenta Jesus Cristo como justo. Por quê?
todos os sujeitos que chegaram a uma extrema justiça no Velho Testamento, eles foram arrebatados, eles foram levados sem passar pela morte. Jesus Cristo passou pela morte simplesmente porque a morte era a missão dele. Ele veio mesmo para morrer. Ele veio para poder ser entregue pelos nossos pecados. Então isso claramente, Jesus Cristo veio para passar pela morte, por isso que ele passa pela morte, mas ele sobe aos céus com o seu próprio corpo. Então, da mesma forma que Enoque não morre, é assunto aos céus, da mesma forma que Elias não morre, também sobe aos céus, Jesus Cristo também. Ele passa pela morte porque era a sua missão, mas ele sobe aos céus, né? Então ele é arrebatado, ele é levado aos céus. Então esse conceito de arrebatamento vai dialogar com os outros que foram justos e subiram. E isso somos convidados nesse momento, quando lemos esse texto, nós somos convidados a também sermos justos da mesma forma que Jesus Cristo foi justo, que Enoque e que Elias tenham sido justos, por isso subiram aos céus. E se eu e você queremos subir aos céus, devemos, e esse subir aos céus é questão de um relacionamento concreto e completo com Deus. Se queremos subir e encontrar esse relacionamento concreto e completo com Deus, deveremos ser, sim, justos, tá bom? Avançando, dentro do versículo 1 ao versículo 3, são essas questões que são apresentadas. Estamos resolvidos enquanto a isso. Quando a gente vai para a próxima perícope, é do versículo 4 até o versículo 14. E aí tem algumas coisas que são apresentadas aqui e eu pretendo respondê-las e apresentá-las com clareza. Então vamos lá. Quando a gente se depara com o versículo 6, então os que estavam reunidos, tá, lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que restaurará o reino para Israel? Tá? Então, nesse ponto aqui, a gente vê uma discussão escatológica dentro do Atos dos Apóstolos. Mas o que acontece aqui? Olha só, Jesus Cristo vem e a resposta dele é que não é cabível a nós, tá? Essas discussões, porque Deus sabe o momento que Ele quer fazer todas as coisas e tudo mais. O que acontece, o que fomos convidados a fazer é caminhar esse reino que foi nos revelado através do Cristo. Então, essa discussão de quando Jesus vai vir, se não vai vir, se vem para a terra, se não vem para a terra, se vamos para o céu, se não vamos para o céu, isso é tudo questão que não deve ser pauta para as nossas vidas, tá bom? Não deve ser pauta. Devemos buscar, sim, o conhecimento na sua profundidade, mas não é isso que deve permear as nossas discussões, tá bom? As nossas discussões devem permear simplesmente o quê? As práticas concretas de comportamento do Cristo e agir em justiça, porque independente se vai ser lá, se vai ser aqui, quando vai ser, né, se não agirmos com justiça, não iremos de maneira alguma. Ok? Então, avançando, vamos avançar. Quando a gente vai avançando um pouco, a gente percebe que Jesus Cristo ele sobe aos céus numa nuvem. Tá bom? Então, olha só, no versículo 9 é apresentado Jesus Cristo subindo aos céus numa nuvem. E quando a gente vê Jesus Cristo subindo ao céu numa nuvem, a gente é levado a duas coisas no Velho Testamento. Primeiro, a nuvem que ela acompanhava o povo de Israel no caminho até a Terra Prometida. Então, Jesus Cristo subiu aos céus numa nuvem, da mesma forma que a nuvem encaminhava esse povo até a Terra Prometida. Jesus Cristo foi para o céu porque era esperado que ele fosse até os céus, e essa nuvem foi levando ele. Quando a gente percebe isso, é o que? Aquele mesmo que acolheu é aquele que acompanha até a próxima acolhida. Esse é um costume judaico, é um costume daquela época. Jesus Cristo, a mesma, possivelmente, tá? Não estou falando que é mesmo. Bom, mas da mesma forma que no Velho Testamento tem esse momento que a nuvem acompanha o povo de Israel, essa nuvem vem acompanhando Cristo, da mesma forma que essa presença de Deus, que é esse símbolo da nuvem nesse momento, que essa presença de Deus acompanhou o povo de Israel até a entrada na Terra Prometida. Um outro ponto que nós somos convidados, quando a gente olha essa nuvem acompanhando e levando Jesus para os céus, a gente é convidado a ver dentro do momento, no Santíssimo Lugar, quando Deus estava naquele lugar, na hora que a presença de Deus vinha naquele lugar, uma nuvem, ou seja, a Shekinah, tomava todo aquele ambiente. Então esse símbolo da nuvem é essa presença de Deus. Então Jesus Cristo ele sobe aos céus, levado pela presença de Deus que o acompanhou até lá, protegendo, ou seja, encaminhando ele até a sua próxima acolhida, a sua próxima pousada, né, que é os céus.
Tá bom? Então, no versículo 9, esse conceito aqui da nuvem é o que nos apresenta isso, tá bom? No versículo 10, anjos aparecem, 2 homens aparecem com vestes brancas, tá? A questão das vestes brancas, independente se eles estavam com roupinha branca ou não estavam com roupinha branca, o ato esse objeto, roupa branca, representa a glória de Deus. Então, esses seres glorificados por Deus estavam com essas roupas brancas. E esperamos que... É verdade, eu estou com roupa branca. Então, graças a Deus que Ele tem nos gloriado, né? Permitido a sua glória nas nossas vidas, tá? Graças a Deus. Vamos lá avançar. Então, e aí, quando a gente olha para esses sujeitos com a roupa branca, a gente lembra de apresentações ali dentro do Apocalipse, quando nós estaremos com roupas brancas, sendo glorificados pela misericórdia de Deus. Não por merecimento, mas por misericórdia de Deus. Ok? Avançando aqui, tá? A gente apresenta outra questão. No versículo 12, a questão do Monte das Oliveiras, tá bom? Esse termo ele é muito recorrente, né? Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, porque haviam profecias que apresentavam a questão desse Monte das Oliveiras. Mas ele estava no Monte das Oliveiras, ele desce do monte, esse povo, né? O povo que está ali desce do Monte das Oliveiras e vai caminhando até Cedron, né? Se eu não estou enganado, é isso que está. Então eles passam pelo Vale de Cedron. Mas o que eu quero apresentar aqui? A distância que eles fazem uma caminhada de meio sábado ou de um sábado, né? Então aqui, ó, a distância de um dia de sábado. Essa distância é uma distância de 100 mil metros. Eu errei, tá bom? Uma distância de 1000 metros, aproximadamente 1000 metros. O que quer dizer isso aqui? Que uma pessoa dentro do sábado ele poderia caminhar uma distância de 1000 metros, tá bom? Então um dia de sábado era o máximo que eles poderiam caminhar para não infringir, para não quebrar a lei, tá bom? Então isso é o que é apresentado aqui do versículo 4 até o versículo 14, tá? Quando a gente vai para o versículo 15, essa perícope vai até o versículo 26. E aí tem alguns pontos interessantes que são apresentados aqui para nós, tá? E o ponto mais interessante que é apresentado aqui é sobre a morte de Judas, tá? Então, o que acontece aqui? Sobre a morte de Judas, o que aconteceu? Sobre a substituição do Judas. Então, Judas morreu, tá? Aqui ele apresenta uma discussão sobre um discurso sobre a morte de Judas, mas quando a gente vai para o capítulo, para o Evangelho de Mateus, a gente percebe que essa descrição aqui é um pouco diferente de lá, tá? Então, existe uma diferença. Mas vamos lá. No versículo 15, o que é apresentado? É apresentado 2 conceitos. Primeiro conceito, versículo 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos. O grupo que estava no mesmo lugar era de aproximadamente 120. E disse. E aí ele vai dizer sobre algumas coisas lá, sobre a questão de escolher uma outra pessoa. Mas dentro desse ponto é apresentada uma coisa muito clara. Existem 2 conceitos aqui que levam para a nossa discussão. Estava no mesmo lugar. Quando apresenta a questão de estar no mesmo lugar, isso não quer dizer que eles estavam de forma factual, todos reunidos ali dentro do mesmo lugar. Mas estar no mesmo lugar é estar unidos dentro do mesmo propósito. Tá? Então, dentro da mentalidade da época e do sujeito que foi escrever a Bíblia, isso não quer dizer que eles estavam de forma factual no mesmo local, mas isso quer dizer que todos estavam no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Da mesma forma que a igreja está no mesmo lugar, no lugar da presença de Deus, mesmo que estejamos espalhados dentro da terra inteira. Tá bom? Mas nós estamos no mesmo lugar esperando e aguardando a vinda do Cristo nos céus, nas alturas, para nós nos encontrarmos com Ele. Tá bom? Então é isso que apresenta no texto. Isso não quer dizer também que não estava no mesmo lugar. Isso quer dizer que esse conceito, essa palavra tem muito mais por dentro dela do que simplesmente um bando de gente ali no mesmo cantinho. Tá bom? Então vamos avançar. E aí existe um ponto, aproximadamente 120, ou seja, 120 pessoas aproximadamente estavam no mesmo lugar. Aí esse conceito também, a gente percebe que vários contextos ali dentro da Bíblia apresenta 144 mil, 120 e tal. Então são várias questões aí que... Por que esse número não é menos que 120? Porque para existir um grupo de pessoas, ou seja, vamos lá, só um minuto aqui, versículo 15. Tá? Então o que acontece? Na comunidade judaica, para ter validade um conselho local,
um conselho local, para ele ter validade, ele precisava ter no mínimo 120 pessoas. Então esse conselho, esse povo que ia escolher um novo sujeito que ia fazer parte dos 12, eles precisavam ter esse número de 120 pessoas ou mais, tá? De 120 pessoas. Então, para a comunidade judaica, para algum veredito, para alguma coisa ter alguma validade, precisava de pelo menos 120 pessoas. Por isso que vem os 144 mil, esse grupo que vai governar. Ou seja, para esse grupo, para ter validade a ação do Cristo, precisava, dentro desse costume da época, ter esse mínimo de 120, tá? E por isso 144 mil. É uma questão numerológica, e aqui dentro ele apresenta esse número de pessoas, é que se tivesse menos pessoas do que essa quantidade, esse conselho não teria validade, tá bom? Só curiosidade apresentada aqui, tá? Quando a gente avança, tá bom? A gente vê especificamente a questão do Judas, tá bom? Por que Judas foi substituído? Primeiro, o número 12 ele sempre permeia a Bíblia, tá bom? Então, são 12 filhos, são 12 tribos de Israel, então precisava de 12 pessoas simbolizando essa abertura, né, desses 12 para fora, desse caminho do evangelho seguindo para fora, tá bom? Então havia uma necessidade de ser esse número, tá? E Judas, quando ele tem a apostasia, na hora que ele vira um apóstata da fé, na hora que ele abandona a fé do Cristo e faz toda a lambança que ele fez, ele para de ser contado. Até porque, se não fosse assim, os 12 também morreram, tá bom? Então deveria sempre estar escolhendo 12. Não, os 12 apóstolos são os 12 apóstolos, e eles por si só são os 12, mesmo depois da morte, a figura deles ainda é presente. Figura, tá? Tô falando que ele está no meio de nós, não. Tô falando que a figura dele, todos os ensinos que eles passaram para nós, que eles aprenderam do Cristo, ainda é presente na nossa caminhada cristã. Tá bom? E por que o Judas não está no meio desse grupo? Porque ele abandonou a fé. E por causa disso é escolhido o Matias, tá bom? Dentro de um lançar sorte, mas depois tem uma votação. Então eles usam as duas formas. Eles lançam sorte e depois tem uma votação. Então essas são as questões mais importantes assim que são apresentadas dentro desse texto, tá bom? Do capítulo 1 do livro de Atos, tá bom? Então acredito que seja essa questão, tá? A respeito de tudo isso. E o que somos convidados a fazer dentro dessa mensagem? Primeiro, vamos levar a mensagem do Cristo e vamos permitir que a sorte de levar a mensagem de Deus caia na nossa vida, de sermos apóstolos, de sermos mensageiros da mensagem do Cristo, da mensagem de Deus para toda essa humanidade. Que caia sobre a nossa vida a possibilidade de sermos mãos de Deus dentro dessa terra. E sendo mãos de Deus dentro dessa terra, faça esse trabalho, entregue essa mensagem para outras pessoas e permita que mais pessoas tenham contato com o conteúdo da mensagem de Deus. Hoje analisamos o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e vamos seguir analisando até o último capítulo desse texto. E mais, você está sendo convidado a ler a Bíblia junto com a gente. Faça esse exercício se inscrevendo no nosso canal, comentando, curtindo os nossos conteúdos. Se não curtir, infelizmente, né, ajuda nós. Tá bom? Faz lá o seu joinha para baixo, mas também comente para a gente poder melhorar cada vez mais, ok? Então, cresçamos na graça e no conhecimento de Deus e permita que essa mensagem chegue a mais pessoas.